Bezerrat Hashem, estamos aqui para fazer mais um vídeo do nosso treinamento, de hebraico. Então hoje nós vamos falar acerca dos dias e as horas. Et Hayomim ve Hashaot. Shaot é horas, De Sha'ah é nome de hora que vem do relógio, Sha'un. Como se usa horas em hebraico? Usa a numeração Nikvah. Então está aqui. Achat Asha'ah, Hasha'ah Achat, Hasha'ah Shtaim, Hasha'ah Shalosh, Hasha'ah Arba, Hasha'ah Chamesh, Hasha'ah Shesh, Hasha'ah Sheva, Hasha'ah Shimoni, Hasha'ah Tesha, Hasha'ah Eser, Hasha'ah Achat Esrei, Hasha'ah Shtem Esrei. São 12 horas durante o período de luz e 12 horas durante o período da noite. Então essas horas dão computadas 24 horas por dia. Só que elas são numeradas de 1 a 12 em cada período. Vamos ver aqui agora. Hora, Sha'ah, vem escrito dessa forma, horas, Shaot. Sabemos que o plural de Nekivah vai para Ot, plural de feminino. Minuto, Daka, minutos, Dakot. Segundo, Shniah, segundos, Sheniot. Um quarto de hora, usa-se um termo para especificar um quarto de hora. Um quarto de hora são 15 minutos. Então, usa-se a palavra Reva. Então, um exemplo aqui de fazer a aplicação desse Reva. 11 horas e 15 minutos. Então, Hasha'ah Achat Eser Vacheva. Hasha'ah Achat Eser Vacheva. Então, 11 horas e 15 minutos. Meia hora. Usa-se aqui também uma palavra especial. Hetzi. Então, os exemplos aqui. Vamos falar o exemplo de duas formas. Uma usando o Hetzi e outra usando explicitamente. Hora, Então, 5 horas e meia. Hasha'ah Hamesh Vahetzi. O Hamesh aqui está faltando uma letra, Então, está faltando uma letra aí. Agora, falando a hora explicitamente. 5 horas e 30 minutos. Hasha'ah Hamesh Veshalushim Dakot. Que aqui, quando falamos assim, Vahetzi, já estamos falando Shalushim Dakot, Porque exatamente, é meia hora. É Hetzi. Muito bem. Shaloshim Dakot são 30 minutos, metade da hora, Muito bem, então agora tem outros termos que são usados em relação a tempo, mas indefinidos, Vagas, tem o Odmeat, daqui a pouco, ou então um pouco, Veketzat, é um pouco, Veketzat, um pouquinho, Então, para ilustrar o uso dessas palavras aí, criei aqui algumas frases, Uma espécie de um diálogo. Assim, a que hora chega o carro? Alguém esperando um carro, perguntando para uma pessoa que deve lhe dar uma resposta. Ele diz assim, olha, daqui a pouco, porque ele não sabe que hora vai chegar. Então, fala daqui a pouco. É tempo, mas indefinido. Então, como a gente falaria, montar essa frase em hebreu? Be'ezu sha'ah magia ha'mekunit. Então, odmeat, daqui a pouco. Agora vamos analisar aqui. Sha'ah, como nós sabemos o que é Nikvah. Eizo, é Nikvah também, Se fosse Zahar seria Eizi. Magiach, chega. Hamekonit, o carro, o veículo, o automóvel. Isso é Odmeat. Daqui a pouco ele chega. Então eu fiz essa frase só para a gente poder fazer um exemplo. Agora uma outra situação, um pouquinho mais complexa, porque eu quero usar agora esse aqui. Veketzat. Quero usar esse aqui, numa frase. Então imagine que uma pessoa está fazendo um processo e terminou esse processo, ele pergunta assim, quanto tempo eu espero para um responsável, Aí o outro vai dizer assim para ela, espere 1 minuto e mais um pouco, e feche tudo.
É uma situação, tá? Hipotética. Então, vamos lá. Kama zman ani mechake? Essa é a pergunta, né? Kama zman ani mechake? Então, aqui nós já sabemos quanto tempo eu, né? A pessoa lá que está fazendo, né? Se mechake aqui, espero. Eu espero, tu espera, ele espera. Tudo zahar. É desse verbo aqui, ó. Lechakot significa esperar. Kama zman ani mechake? Quanto tempo eu espero? Está aqui transliterado também para vocês. Aí o outro então responde, né? Hake rega veketzat, hake rega veketzat, vesgor etakol. Então aqui. Hake, então seria do mesmo verbo lechakot, só que aqui é imperativo. Imperativo zahar também. Está se referindo a zahar. Então, hake, rega. Então essa palavra aqui é nova, né? Mas rega é a mesma coisa que daká. Rega e daká é a mesma coisa, só que aqui ele está feminino, mikvah, e esse aqui masculino, mas é a mesma coisa. Então, hake rega, veketzat, vesgor etakol. Espere um minuto e pouco, e um pouco, e feche tudo, né? Então seria mais para a gente poder explicar para vocês como colocar esses termos, né? Então vamos lá agora analisar os verbos, né? Nós já analisamos esse aqui. Aqui nós só encontramos hake na frase, mas se nós, ao invés de ser aqui uma pessoa, um zahar, se fosse nikvah, como nós falamos, não vamos falar hake para ele, vamos falar haki, haki, né? Então aqui mechake, espero, espera, ele espera. Tá. Agora um outro verbo aqui, que apareceu, outra palavra. Vesgor. Sgor. Esse sgor, feche, é uma ordem, imperativo. Vem desse verbo aqui, ó. Vesgor. Fechar, pode ser desligar também, coisa que termina, né? Pode ser uma porta, uma janela. Entendeu? E agora aqui, então, esse aqui é o quê? Um advérbio, né? Quanto, quanta. Então, quanto tempo? Kamaisman animerhake. Quanto tempo, né? Eu vou esperar. E aqui, então, o imperativo, essa palavra aqui, zahar, sgor, e sgri, que seria feche, nikvah. Muito bem, então só para a gente dar, explicando as palavras, porque nós continuamos também observando as palavras. Muito bem, agora aqui é uma coisa interessante. Como você sabe que aqui o número das horas se repetem na parte do dia e na parte da noite, em condições especiais nós temos que identificar não só a hora como o período. Então aqui, identifica-se a hora e o período, pois os dois períodos são de 12 horas, né? Cada um deles. Então se usa complementação da informação da hora, da noite, da manhã, da tarde e da madrugada. Como se faz isso? Usando essas palavras aqui. Lifnot boker, da madrugada, da 0 hora até as 5. Ba'erev, à noite, antes da 0 hora. Baboker, até o meio-dia. E a Hart Sohoraim, depois do meio-dia. Então está aqui transliterado para que a gente possa entender melhor, né? Então, agora um caso especial. Imagine que alguém te pergunte, chega para você na rua, ó, Vivakashá, Mahashá. Aí ele quer saber qual é a hora, né? Por favor, que hora é agora? Né? Então, o que você vai dizer? Você não vai precisar usar aqui essas complementações. Por quê? Porque se ele te fizer a pergunta na manhã, é só você falar a hora, né? Então, e é essa hora que vocês dois estão no mesmo período da manhã, então não precisa colocar
baboker. Não. Mas você vai colocar o seguinte. Ele pergunta, bevakashá, mahashá, você vai dizer assim, rachá, hateser, varreva. Por que reva? Porque aqui é 15, hein? Lembra do reva? O reva lá é 15. Para falar 15 minutos, é varreva. Agora, se ele quiser, por exemplo, falar assim, vamos almoçar juntos, né? Que hora nós vamos almoçar? Você vai marcar com ele no horário do almoço. Então, uma expressão especial. 12 horas, então, dessa manhã, né? Então, seria Rasha Aistem Eser Bet Sohorai. Né? Rasha Estem Eser Bet Sohorai. 12 horas. E aqui é Estem Eser Bet Sohorai. Aqui tem a tabelinha para a gente acompanhar. Então seria essa, Estem Eser Bet Sohorai. Ou seja, exatamente no meio-dia. Mas e se for depois do meio-dia? Que vai ter um problema, ó, aqui ele vai até o 12. Depois do meio-dia, seria, por exemplo, aqui 13 horas e 45 minutos. Como nós vamos falar isso? Nós vamos fazer o seguinte, que vai ser a 1 hora depois do almoço. Então você vai falar assim, vamos marcar, então de manhã cedo encontrou uma pessoa que vocês têm um compromisso. Que hora que nós vamos reunir para resolver o problema? Aí você vai dizer assim para ele, então, vai ser 13h45, então vai ser assim, ó. Hasha achat ve'arbaim ve'chamesh dakot achar tzohoraim. Hasha achat, que é uma, né? Ve'arbaim ve'chamesh, 45, arbaim, 40, ve'chamesh, 5, dakot, 45 minutos. Ve'arbaim ve'chamesh dakot achar tzohoraim, depois do almoço. Se for, por exemplo, este horário aqui, então será Rasha Aistem Ve'esirim dakot achar tzohoraim. 2 horas da tarde, 14 horas, né? Nós não temos 14, então eu falei o quê? É as 2 horas achar tzohoraim. Aqui precisa identificar, porque vocês estão num período se referindo a outro. Mas se vocês estivessem no mesmo período, não precisaria falar isso. Era só falar Istain ve'eserim achat achashá istain ve'eserim dakot. Pronto. Agora. Tudo isso aí precisa ficar bem, né? É preciso usar as coisas quando é necessário. Quando não é necessário, se não for necessário indicar um período, então não usa o complemento, né? Nesse caso aqui, já passou a Har Tzohoraim, já está em Erev, né? Então, 20 e 25, que seria? 8 horas da noite, né? Então, está aqui, ó, nós vamos ter que criar uma hora, 8 horas da noite. Como seria? Hasha'a Shimoni ve'eserim ve'chamesh dakot ba'erev. Hasha'a Shimoni ve'eserim ve'chamesh, 25 minutos dakot ba'erev. É aqui nesse caso, 22 horas. Também nós não temos, então não tem o que fazer, né? Então seria Rasha Eser, porque 22 horas o que é? São 10 horas da noite, a gente fala aqui também, né? Então, Rasha Eser ve'hamishim dakot ba'erev. Então são 10 horas e 50 minutos. Hamishim dakot, hamishim 50, né? Ba'erev. E esse aqui são apenas minutos, né? Apenas minutos. Então seria Rasha Eserim ve'chamesh dakot lifnot boker. A hora, agora, no caso, Rasha Eserim ve'chamesh dakot lifnot boker. Que a gente poderia usar também Efes, Rasha Efes, 0, né? Então, é assim que a gente vai falar. Porque aqui, a Lifnot Boker, o que é? Ele está antes do Boker. E já está depois da 0 hora, antes do Boker. Nesse caso aqui,
também é outra caso desse. Hasha'a achat veshaloshim dakot lifnot boker. Hasha'a achat veshaloshim dakot, 30, né? Shaloshim dakot lifnot boker. 1h30 da manhã. Nesse caso aqui seria então agora Hasha'a 18h30, outra questão. Nós não temos, então ele corresponde qual? 18 são 6 horas da tarde. Então, Hasha'a shesh vahetz ba'erev, ou seja, 6h30. Hasha'a shesh vahetz ba'erev. Isso aqui facilita muito, né, para dizer a hora. E aqui, mais um caso da madrugada, né? Hasha'a shtem veshmone eser dakot lifnot boker. 3 horas e 10 minutos. Hasha'a shalosh ve'eser dakot lifnot boker. Agora aqui um caso interessante para a gente usar isso aqui. Porque aqui também eu costumo falar assim, é que esse aqui, por exemplo, 10h45, seria 15 para as 11, né? Tanto você pode falar 10h45 como 15 para as 11. Então vamos aqui. Então nós vamos falar explicitamente, que seria 10 horas e 45 minutos, né? Ou então vamos falar pelo que falta, né? Falta 15 para as 11. Então vamos lá. Se a pessoa pergunta para você que hora, sei lá, né? Você vai então falar para ele. Hasha'a eser ve'arbaim ve'hamesh dakot. Hasha'a eser, 10, né? Ela 10. Hasha'a eser ve'arbaim ve'hamesh dakot. Explícito. Agora, por falta. Aqui está faltando quanto? Para as 11, 15 para as 11. Então aqui muda, né? Então, vamos ter que falar aqui, ó. Ahat esere. Tá. Então, reva, lembra? 15. Reva le'ahat esere sha'a. Reva le'ahat esere sha'a. Falta 15 para as 11 horas. 15 minutos para as 11 horas. Não precisa falar. Aqui não fala minutos, né? Não fala, então essa é a maneira como nós temos que trabalhar, porque nós temos 12 horas, o número vai se repetir, então conforme o caso, se você tiver necessidade, você vai ter que usar os complementos para identificar o período. Somente a hora, aliás, isso aí é um negócio lógico, né? Nós temos algumas informações aqui. Sha'a, 60 dakot, shishim dakot, dakot shishim sheniot, Yom 12 velayla shaot, Yom 12 velayla 12 shaot. Então o dia e a noite tem 12 mais 2 são 24, dakot são minutos, tem 60 segundos, e horas tem 60 minutos. Então aqui, para, etc. Muito bem. Agora nós temos uma questão de exceções no tratamento de horas e minutos em Israel. Então, como que funciona isso aí? Lembra do rega que nós falamos lá? O rega lá no início? Então, nós vamos usar ele agora. Agora aqui tem algumas coisas aqui, que eu escrevi aqui, porque às vezes não, né? De acordo com as normas vigentes no tratamento de horas em Israel, o correto para minutos é usar o termo daká, que é nikvá. Mas em 2 casos, na prática de rua, se usa rega, zahar, que é a forma antiga que se usava no hebraico. Seria incorreto, mas o pessoal fala isso aí. Então, minuto, lembra? Rega é minuto. Plural, regaim. Isso aqui a gente sabe que o plural de zahar vai para im mesmo, no final, né? Isso acontece quando em lugar de Hamesh se usa Hameshá e de Eser se usa Asará. Então, alguns exemplos, né? 2 horas e 5 minutos aqui. Então, Hasha Ishtem ve Hameshá Regaim. Hasha Shtaim ve Hameshá Regaim. Que se usou aqui o Hameshá.
Agora, essa aqui seria então a prática da rua. Então, esse seria, vamos dizer assim, incorreto. Agora, vamos ver como seria a forma correta de falar essa mesma hora, aí, de acordo com as normas vigentes. Rasha Aishtem Vechamesh Dakot. Rasha Aishtem Vechamesh Dakot. Então, lá. Hamesh. Hamishá seria 5 Zahar. E Hamesh, 5 Mikvah. São os dois casos. Agora, esse caso aqui. 10, né? Porque são nesses dois casos. De Hamishá e Asará. De Hamesh e Eser. Então, aqui. Rasha Ishtem Va'asar Regaim. Rasha 2 horas e 10 minutos. Rasha Ishtem Ve'asar Regaim. Isso na rua de Israel. Rasha Ishtem Ve'eser Dakot. Rasha Ishtem Ve'eser Dakot. Então, 2 horas e 10 minutos. Né? Agora vamos ver como fica isso aí por falta, né? Por falta, né? Por falta, trouxe para cá também para a gente saber quanto falta para determinada hora, né? Aqui, por exemplo, ó, nós temos 11h55. Quanto falta para chegar no 12, né? Falta 5 minutos. Então, ele vai usar aqui Hamishá. Isso vai ser usado lá na rua. Então, essa hora é Hamishá Regaim Lishtain Eser Rasha. Certo? Hamishá Regaim Lishtain Eser. 12, né? Lishtain Eser. 5 para as 12. Né? 5 para as 12. Então tá aí. O certo seria então Hamesh Dakot Eshtem Eser Rasha. Essa outra aqui agora vai usar Asará, né? Em vez de Eser. Então vamos lá. Falta quanto aqui? Falta 10 minutos para as 10. Né? As 10 é Eser. Acho que então vamos lá. A terceira eu errei, em vez de 10 eu pus 11, mas tudo bem, vamos considerar que fosse 10 aqui, não sei por que errou aqui, né? Asara Regaim, ou seja, 10, Leahat Sere Rajá, quer dizer, eu coloquei errado lá, deveria ser 10 aqui, né? Que aí deveria ser Leeser Rajá só, mas aqui eu, na hora de escrever aqui, copiei errado. E aqui também, Eser Dakot Leahat Sere Rajá. Isso aqui precisa ficar resolvido, eu errei aqui não é 9, é 10. Porque senão essa frase aqui fica errada. Essa frase aqui está dizendo que é 10 minutos para as 11. Porque é Leahat Eser. Né? Então eu errei aqui. Considera 10 aqui. Tá bom? É isso aí. Então agora vamos ver outras situações, né? Que eu fiz algumas frases, nós não podemos nunca deixar de ter oportunidade de escrever frases para poder treinar a leitura e falar também, né? Sempre pedi que vocês falassem, gravassem e ouvissem. Aqui está em hebraico, transliterado e traduzido. Então eu fiz algumas frases aqui. Um dia em hebraico tem 24 horas, sendo 12 para o dia e 12 para a noite. É o que nós estamos repetindo desde o início aí. Então, como seria aqui Shelach, lembra Shelach? Pergunta, e Ma'ane, resposta. Ma'ane, resposta. Shelach, pergunta. Então lá. Kama shaot yesh leyom ha'ivri. Kama, a gente já sabe, né? Kama shaot yesh. Isso aqui, ó, é matéria que eu dei aí do verbo aí, um treinamento pesado aí, né? Vários exemplos. Kama shaot yesh leyom ha'ivri. Quantas horas tem para o dia, no dia, o dia hebraico tem? Quantas horas ele tem? Então fala assim, a resposta, Leyom ha'ivri yesh esrim ve'arba shaot.
Eserim ve'arba shaot. Eserim ve'arba, 24 horas. Né? Então está aqui. Vocês podem assistir o vídeo várias vezes e ir comparando essas coisas aí. Agora outra. Falando então de minutos e hora, que aqui falamos de hora e dia, né? Então lá. Kamadakot yesh lesha'a ivri. Lesha'a ivri yesh shishim dakot. A hora hebraica tem 60 minutos. Vamos aqui. Agora esse aqui. Kama shiniot yesh dakot. Aliás, desculpa, aqui tem um erro também. Kama shiniot yesh ledakot ivri. Então, considera aqui, tem uma preposição aqui que também, na hora de transcrever, foi errado meu aqui. Kama shiniot yesh ledakot ivri? Essa pergunta. Ledakot ivri yesh shishim shiniot. Ou seja, 60 segundos. Então é isso aí. Para que vocês possam, né, esse aqui daquele verbo lá que nós estudamos, né, o verbo, lembra o verbo ter lá? Então, é isso aí. Fiz isso aí para a gente não, né, ir aplicando, não ficar só nesse negócio. É porque se não cria uma frase aí, fica difícil, né? Então agora vamos ver um quadro geral. Mas antes disso, vocês poderiam fazer um treino e descobrir, né, o que é isso aqui. Mas nós vamos falar, né? Sistema hebraico de 12 horas. Vayam e Yeshua. Chalo shtain esre shaot bayom. Vayam Yeshua. Chalo shtain esre shaot bayom. O que significa isso? Né? Perguntou. Acaso não há 12 horas no dia? Né? Lembra? Está em Esri. Está em Esri. Então aqui, Kama Hayu Shel Hayom Hashaot. Eu coloquei essa frase aqui para vocês verem a estrutura que às vezes do hebraico pode mudar. Aparentemente aqui está tudo fora de lugar, né? No português, por exemplo. Que fala assim. Porque aqui, ó, para você entender, isso é Kama Shaot Hayu. Existem. Né? Porque aqui, ó, Shaot é plural, Rabot, e aqui também. Lembra no verbo ter, quantas existem? A frase está confusa em português, mas no hebraico está perfeita. Quantas horas existem no dia? Do dia, né? Quantas horas o dia tem? Isso no hebraico. Agora, se aqui no português, se a pessoa traduzir isso aqui, ele vai ficar meio, né? Mas coloquei essa frase aí só para a gente ter uma ideia, né? Isso aí não precisa saber agora. Porque no futuro você vai acabar sabendo isso na hora de uma leitura, né? Na hora de falar, isso é normal a pessoa escolher sempre as frases mais curtas e que sejam mais precisas. E aí fica muito fácil de combinar as linguagens. Então, uma frase curta, objetiva, ele segue muitas vezes a própria maneira de escrever, de se comunicar de uma linguagem ou outra. Então a pergunta, era uma resposta, a pergunta, e aqui é a resposta. Shel Hayom Hashaot Hayu, joga então para a nossa tabela. Ma'arechet Ivrit Shel Eserim Ve'arba Shaot, sistema hebraico de 24 horas. Então aqui, veja bem, vamos começar a ver. Aqui, ó, Hasha Ahat Lefnot Boker. Isso aqui, primeira hora depois da 0. Horas.
Hasha'a Shtain Lefanot Boker. Hasha'a Shalosh Lefanot Boker. Hasha'a Arba Lefanot Boker. Hasha'a Hamesh Lefanot Boker. Aí já começa depois. Hasha'a Shesh Baboker. Hasha'a Shiva Baboker. Hasha'a Shimoni Baboker. Hasha'a Tesha Baboker. Hasha'a Eser Baboker. Hasha'a Eser Achat Eser Baboker. Hasha'a Shtain Eser Bet Sohoraim. Agora, continuando. Hasha'a Achat Achar Sohoraim. Hasha'a Shtain Achar Sohoraim. Hasha'a Shalosh Achar Sohoraim. Hasha'a Arba Achar Sohoraim. Hasha'a Hamesh Achar Sohoraim. Aí começa Hasha'a Shesh Ba'erev, Hasha'a Sheva Ba'erev, Hasha'a Shimoni Ba'erev, Hasha'a Tesha Ba'erev, Hasha'a Asar Ba'erev, Hasha'a Achat Eser Ba'erev, Hasha'a Shtain Eser Ba'erev. Pode ser Efes, Hasha'a Efes também. Vamos falando assim. A verdade aqui é a seguinte. Na prática diária, nós vamos encontrar uma série de não muitas, mas variações que vão facilitar, né? Como nós estamos fazendo um treinamento, o nosso treinamento ele não é perfeito, não vai ser perfeito, mas está cobrindo tudo que você fizer aqui, as pessoas vão entender, né? Sua comunicação. Muito bem. Então aqui nós encerramos essa parte de treinamento de horas, né? E então, até o próximo vídeo, quando então retornaremos com outros assuntos, continuando o nosso treinamento de hebraico. Tá? Então, até o próximo vídeo.